Nada melhor para conhecer um pouco mais a respeito da história de uma organização do que literalmente voltar no tempo e visualizar como é que era o site daquela organização num determinado período da história. Existe um site chamado archive.org que permite que a gente faça isso. Então, como exemplo, a gente vai voltar no tempo e conhecer como é que era o site da Mozilla.org em determinados períodos da história da internet. Então vejam que nós temos aqui diversos links para diversos períodos da história. Começando em 1998, que é a nossa primeira ocorrência aqui. Mozilla.org, então, tinha esta cara, né? Aqui fala a respeito da missão da organização, quem nós somos, como envolver-se nos projetos, comunidades, entre outras coisas também. Notícias também daquela época vocês vão poder visualizar aqui através do site. Então vejam que naquela época existia Netscape, que era um navegador de internet bastante popular. Indo um pouquinho mais para frente, em 2001, vejam que o layout já havia mudado um pouco mais, nós temos as notícias aqui, download Mozilla também. Para quem não conhecia, quem não conhece, nunca tinha ouvido falar de Mozilla como aplicativo, como software, na verdade, Mozilla era uma suite de aplicativos. Nós tínhamos aí um cliente de IRC, né, IRC, nós tínhamos cliente de e-mail, nós tínhamos um navegador web. Então, essa suite, esse pacote de softwares era denominado Mozilla. Hoje em dia, nós temos esses softwares ainda, porém com outro nome. Esses softwares são denominados, essa suite de softwares é denominada SeaMonkey. Indo um pouco além, 2004. Vejam que o layout já havia mudado totalmente, né? O que é Mozilla? É um projeto, pananã. Aqui a gente o pessoal está falando a respeito do Mozilla 1.6, o que era, né? For Web Browsing, e-mail, também edição HTML, o cliente RC que eu havia falado, né? Então aqui está especificando o que era, né? Nada melhor do que você visualizar no próprio site como era. Vejam que já existia versão para Windows, para Mac OS X, para Linux. Vejam aqui também Mozilla Firebird. O que era o Firebird? Nada mais, nada menos que o famoso Firefox hoje em dia. O Thunderbird também já tinha esse nome, permanece com o mesmo nome. Camino também, que é um browser focado aí em Mac OS X, também já existia e existe até hoje. Indo um pouquinho mais para baixo aqui, chegando lá em novembro de 2004, a gente pode ver no site aqui que havia sido lançado então o Firefox versão 1.0. Foi aqui que começou então a história da famosa raposa de fogo, que na verdade não é uma raposa e sim um panda vermelho. Ok, isso é uma outra história, depois a gente fala a respeito disso, mas enfim, Firefox tem esse nome porque vocês podem ver que parece literalmente uma raposa de fogo, mas a ideia não era que representasse necessariamente uma raposa, né? Que a gente pode ver que na verdade, né, na Mozilla Store, com esse bichinho, a gente vê que na verdade é um panda vermelho, que é na verdade um animalzinho que vive na China, enfim. Mas é bem interessante conhecer a respeito dele também, ok? Então vejam que nós temos aqui os outros softwares também, ainda existia Mozilla com este nome, né? Ou seja, a suite de aplicativos ainda se chamava Mozilla, versão 1.7.3. Indo um pouco mais para frente aqui, chegando em 2006, a gente encontra um layout um pouco diferenciado, já mais bonito, falando a respeito da Mozilla Store, né, que é a loja da Mozilla, falando a respeito da Mozilla Foundation. Vejam aqui que aquele pacote de aplicativos, aquela suite, ainda se chama Mozilla naquele período. Temos Thunderbird também na versão 1.5. E chegando aqui em 2008, né, próximo ao presente, já temos a Mozilla, a suite de aplicativos com outro nome, agora se chama SeaMonkey. Nós temos também outros projetos que não existiam antes, ou outros projetos com nome diferenciado. Então o layout já está mais bonitinho. E aqui o carro-chefe da Mozilla.org hoje em dia, né, em 2008 e até hoje, é o Firefox e o Thunderbird. Né? Lembrando que existem milhares de outros softwares também da Mozilla, vários produtos,
Então, se vocês quiserem conhecer os outros produtos, né, lembrando que Mozilla não é só Firefox, existe muita coisa boa aí por trás também, cliquem aqui em Products, é só vocês acessarem o site mozilla.org e verifiquem a quantidade de softwares interessantes que vocês podem encontrar, certo? Então é interessante para quem quiser conhecer um pouco mais da história, quiser ler também a respeito disso aqui nos links, que vocês acessem o archive.org. Vou colocar para vocês também no blog ali um link para a Wikipedia para que vocês leiam a respeito. E mais uma dica, por último, encerrando, existe um documentário da Discovery Channel bem interessante chamado A Internet, que fala sobre a guerra dos navegadores. Quem nunca acessou, procura aí no Google, procura na internet. É bem interessante e fala exatamente como foi o surgimento do Netscape, da Netscape, enfim, e como é que foi aí a luta entre Microsoft e Netscape na época para provar quem que ia ser o dono da internet, tendo em vista que a internet era algo muito novo, tinha recém começado. Muito legal para quem não viveu essa época e também para quem viveu essa época e gostaria de relembrar ou conhecer alguns detalhes que não conheciam, certo? Então fica aqui a dica, vocês têm o Archive para acessar vários sites aí, como eram antigamente, o Google, o Yahoo e outros também, certo? Aproveitem então o archive.org e voltem um pouquinho para o passado, que vale a pena.